O Geralt era um personagem comilão. O Geralt, se ele visse um buraco na parede, ele já tava enfiando o pau no buraco na parede. Deixa ele ser desse jeito, entendeu? Não muda isso dele. Eu não estou no meu lugar de fala, eu não tô nem aí. Vocês são muito burros. Se vocês não fossem burros, vocês já tinham escrito uma história decente pra esse pessoal há muito tempo. Não é difícil você estruturar uma história de maneira decente. E eu vou explicar pra vocês agora como que faz isso. Eu não vou contar nenhuma novidade aqui, eu não vou falar, não vou criar a roda de novo. Se você joga videogames, se você lê, se você joga RPG de mesa, né, você já foi lá o narrador, você vai ver que muitas das coisas que eu vou apontar aqui são coisas simples e que funcionam para você manter os jogadores, para você manter a atenção das pessoas presa. São detalhes muito simples, beleza? E vamos começar com o personagem principal. Serão dois personagens principais, na verdade, e aí você pode escolher qual das letras do LGBTQIA+ ele vai ser, tá bom? Contanto que ele seja bonito. Se for um gay homem, que seja bonito. Se for uma mulher gay, que seja bonita. Se for um homem trans, que seja bonito. Se for uma mulher trans, que seja bonito, beleza? Bonito de verdade, assim, fora do comum. Ninguém quer ver gente feia. Eu já falei isso em outro vídeo. Se eu quisesse ver gente feia, eu ficava olhando no espelho, ou eu ia na rua, que tem gente a rodo, gente feia na rua. É coisa normal. Quando você tá jogando videogame, você quer ver algo fora do normal. Então, que o personagem seja bonito. Muito bonito, os dois, beleza? Sejam muito bonitos. E aí esses dois personagens principais, eles podem ser amantes, se você quiser. Eles podem ser simplesmente muitos amigos, melhores amigos. Eles podem ser irmãos. Eles podem ser alguma conexão que não seja pai e filho, mãe e filha, pai e filha, tá bom? Tem que ser algo irmão, amigo ou amantes, beleza? Segundo ponto, eles têm que ser muito carismáticos, eles têm que ser muito simpáticos, eles têm que ser legal, eles têm que ser, assim, ter um bom convívio com a comunidade, ter um bom convívio com os seus pais, ter um bom convívio com a sua família, ter um bom convívio com o pessoal que estão em volta deles. E isso vai fazer sentido mais pra frente, quando a gente falar um pouquinho de como estruturar a história, beleza? Então, essas pessoas, eles são queridos pelas pessoas que estão em volta deles, são queridos pela família, são queridos pelos amigos, são simpáticos, são prestativos, eles ajudam, trabalham com a comunidade, são pessoas bem vistas naquela região, beleza? Outro ponto importante, eles são pessoas normais, eles não têm superpoderes, eles não têm poder de ler a mente, eles não vão, eles fazem nada, são pessoas comuns ali naquela vila, naquele vilarejo. Não crie um personagem, não crie heróis, não crie esses dois personagens principais super poderosos desde o início, porque é difícil você levantar o carisma, é difícil você levantar simpatia com um personagem desse. Veja aí Miss Marvel. Veja aí a Rey do Star Wars. É difícil você criar um Saitama. Quando você cria um personagem super poderoso que ele é invencível, você tem que ter outros defeitos naquele personagem. O Saitama, ele é invencível, ele é super poderoso, ele é super carismático, mas ele tem uma vida fodida, ele é pobre, ele tem problema para levantar dinheiro, ele é meio burrinho às vezes com algumas interações sociais, ele tem uma vida difícil apesar de ser super poderoso. E ele é super poderoso, mas a maioria das pessoas daquele universo não sabem que ele é super poderoso. Então dá muito trabalho criar esse tipo de personagem, é muito difícil de acertar. E ainda aí no mundo dos animes você tem inúmeros personagens que são super poderosos e que não dá certo, não tem o mesmo apelo, não pega como o Saitama, por exemplo, pegou. Não se esqueça que esses dois personagens, eles vão passar por uma jornada de crescimento, eles vão se desenvolver ao longo do jogo, ao longo da história. Não caia na armadilha do Naruto, que começou com... O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Trabalho duro, que ele tinha que se esforçar mais do que os outros porque ele não tinha um talento nato, né, que ele tinha que se esforçar mais, treinar mais, ele tinha que tentar mais, e no final das contas ele tinha sangue nobre como todos os outros, e acabou quebrando a narrativa do início. Então não faça isso. Esse personagem, sim, como todo personagem principal, como todo personagem de jogo ou de livro, ele vai começar fraco e vai terminar muito forte, mas o tempo todo através do esforço, através de treinamento. Não caia em contradição, evite contradições.
Nada de ele, dele, ele, elo, dele, ele, dele, nada disso. Ele ou ela. Se for uma mulher trans, ela. Se for gay, homem, ele. Ele e dele. Você quer ser respeitado, respeite as coisas que as outras pessoas consideram que devem ser respeitadas. Respeitem a língua portuguesa. Ele, dele e acabou. Não tente cair. A gente já está num ponto que as pessoas já têm um asco com esse tipo de coisa por causa da imposição forçada. Então evite esse tipo de antipatia. Você quer que as pessoas simpatizem com seu personagem principal. Você quer que as pessoas tenham um apego com ele. Então evite impor as coisas. Você não está aqui para desconstruir nada. Você não está criando uma história para chocar. Você não está criando uma história para mudar o rumo do mundo. Você está criando um jogo, você quer um bom jogo e você quer contar uma boa história. Você não quer irritar ninguém, você não quer desconstruir nada, beleza? Ele, dele, ela, dela, português normal. Por favor, a gente não vai nessa história, não vamos tentar ensinar nada pra ninguém. Ninguém tá aqui pra ensinar nada pra ninguém. A gente tá aqui pra contar uma boa história baseada em personagens que são da comunidade LGBTQIA+, beleza? É isso que você tá tentando fazer, só isso. Um bom jogo que me vem à cabeça é o Time Spinner. Faz isso muito bem, apesar de só ter personagem da comunidade LGBTQIA+, naquele jogo, o que torna meio inverossímil, porque é uma comunidade pequena, vocês são a minoria, vocês sabem disso, então não tem como ter, tipo, 32 pessoas, todas as pessoas do universo ser do LGBTQIA+, e só o vilão não ser. Não tem como isso ser possível, beleza? Falamos sobre os heróis, agora vamos falar sobre o vilão. E o vilão tem que ser o oposto do herói, fisicamente falando. Então, por exemplo, se você tem um homem trans como o herói, você vai ter uma mulher trans como vilão. Se você tem um homem gay como herói, você vai ter uma mulher gay como vilã. Se você tem... E vice-versa. Vai ser o oposto. Porque para a história se encaixar, para você ter um engajamento do jogador com a história, você tem que ter oposto dentro do mesmo espectro, beleza? Então, se você colocar um homem trans, ou se você colocar um LGBTQIA+, como herói e colocar um homem hétero como vilão, vai soar como agenda, vai soar como se você estivesse querendo impor alguma coisa, você está implicando alguma coisa, tá? Lembre-se que se a comunidade, se o mundo hétero quisessem destruir os LGBTQIA+, isso já teria acontecido. Vocês têm que lembrar que vocês são minoria, e as pessoas que não gostam de vocês, as pessoas que realmente odeiam vocês e querem vocês fora da face da terra, também são minoria. Barulhenta, chata e irritante, sim, mas também são minoria, são pessoas más, não são a maioria, beleza? Então você coloca ali um vilão também dentro do mundo LGBTQIA+. Isso vai fazer sentido mais pra frente na história, vai ter um porquê disso, e aí vai dar uma base, vai ficar mais plausível, vai ficar mais agradável pra quem tá jogando, pra todo mundo, tanto pra comunidade LGBT quanto pra quem não é da comunidade LGBT. Você tem que lembrar que você tá fazendo um jogo pra todo mundo, beleza? Não faça um vilão louco, não faça um vilão retardado que fica rindo à toa e faz caras e bocas. Faça um vilão educado, faça um vilão inteligente e faça um vilão mau. Ele é mau porque ele é mau. Não explique nada. Você ficar dentro do espectro cinzento das coisas é muito difícil. É legal, mas é muito difícil. É tão difícil quanto você criar um personagem super poderoso desde o início. E cá entre nós, né? Se vocês conseguissem criar esse tipo de narrativa, vocês já tinham feito. Como eu já disse no início, vocês são burros pra caralho. Então se mantém ao simples, se mantém ao básico. Não tente ser megalomaníaco. Você não vai... Mantenha-se ao básico, coisa que você não pode perder o controle. Então o cara é simplesmente mau. A pessoa, o vilão, o que você escolher, do sexo que você escolher, ele é mau porque ele é mau. Ele vai ter um motivo do porquê que ele ficou mal? Vai, mas não tem como você dialogar com esse personagem, você não tem como você trazer ele pro lado bom de novo. Ele é mau, o herói é bom, é uma pessoa boa, simpática, carismática, que se dá bem com a comunidade.
O vilão ele é ruim, simplesmente ruim. Ele simplesmente vai querer destruir tudo, não importa se ele tem razão ou não. Ele não quer saber se ele tem razão ou não. Na cabeça dele, tudo tem que ser destruído e tudo vai ser destruído. Ele é mal porque ele é mal e ponto, beleza? E agora vamos falar sobre o grupo, e aqui é onde entra a parte da diversidade, beleza? E vai ser diverso porque vai ter diversas pessoas diferentes, não vai ser um grupo só formado por LGBTQIA+, isso não gera empatia, não gera conexão, beleza? Então, por exemplo, você já tem 2 LGBTQIA+, beleza? Que são os 2 personagens principais. Então você coloca um gordo. Lembre-se que não adianta você colocar um gordo fazendo balé, não adianta você colocar um gordo ágil, um gordo ladrão ou ninja, alguma coisa assim. Mais uma vez, você não quer chocar, você não quer quebrar padrões. Lembre-se, estereótipos existem por um motivo. Por isso que eles são chamados de estereótipos, beleza? Esses personagens podem funcionar, mas novamente a gente cai lá naquela história da dificuldade de fazer uma coisa assim funcionar. E vocês claramente não têm a capacidade de fazer o básico funcionar. Então mantenha-se no simples. Se o cara é gordo, grande, ele vai ser um tanque, vai ser um cavaleiro, vai ser alguém que usa força. Aí você quer pôr um asiático, você coloca um asiático. E aí o asiático, em sua maioria, tendem a ser menores, mais ágeis. Então ele sim pode ser um ladrão, pode ser um ninja, né? Pode ser um personagem que use mais da agilidade. E aí você coloca o grupo que você quiser. Lembre-se de diversificar de verdade. Então você vai ter 2 LGBTQIA+, você vai ter um personagem negro, você vai ter um personagem branco, você vai ter um personagem gordo, um personagem magro, você vai ter homens e mulheres. Põe 9, se você quiser, põe 9 e coloca 3, 3 e 3, do jeito que você quiser. Mas lembre-se de ter um hétero, de ter o LGBTQIA+, que você já tem, de ter o negro, de ter o branco, de ter o ruivo, o oriental. Lembre-se de diversificar de verdade. E lembre-se que esses 6 grupos são grupos de heróis. Então eles não podem ser escroto. Todos eles têm que ser simpáticos, têm que ser fácil de interagir, se dar bem com a comunidade e ser pessoas agradáveis e de preferência bonito. E aqui no grupo, como você vai ter vários aí, quantos você escolher, eu não aconselho colocar muitos, mas como você vai ter vários, você pode colocar sim um feio e que ele sofre por ser feio ou alguma coisa assim. E a gente já vai chegar lá, beleza? Diversifique o grupo de verdade, de verdade. E a princípio, faça todos os personagens do grupo bom ser bom de verdade, serem pessoas legais, serem pessoas agradáveis, serem pessoas simpáticas, serem pessoas que ajudem a comunidade, beleza? Podem ser ou não da mesma cidade. Seria legal se o seu personagem viajasse de uma cidade para outra e com o tempo fosse aumentando o grupo. Seria mais interessante, mas a gente vai falar nisso na história. Então, no grupo é onde você usa a diversidade de verdade. Lembre-se, se você tem um grupo só de LGBTQIA+, não é um grupo diverso, beleza? É um grupo com pessoas iguais, fechou? E agora nós vamos pro mundo. Já temos um grupo, já temos um herói, já temos os heróis e já temos o vilão. No mundo, tanto faz se vai ser um mundo medieval, se vai ser um mundo futurista, se vai ser um mundo atual. O mundo tem que ser não muito grande, não faça um mundo aberto, aprenda com os erros das outras companhias. A Ubisoft está se lascando há muito tempo por ter criado mundos enormes e repetitivos. Eu aconselho manter dentro do RPG, dentro do que um God of War faz, que é um jogo mais de ação, com um mundo não muito grande, não muito aberto. Se você lembrar aí do Zelda, do Ocarina of Time, tinha um mundo num tamanho decente. Jogos assim, tá? Não abra muito, não deixa um mundo muito aberto. E por que eu recomendo que seja um mundo não muito grande, um mundo num tamanho razoável e que seja RPG? Porque quando você coloca um jogo de RPG, pode ser um RPG de ação, não precisa ser RPG de turno, tá? Quando você monta um RPG, você tem as missões secundárias, e as missões secundárias têm que ser decentes e elas podem servir para vocês entrar mais na história, para você explicar mais sobre aqueles personagens que estão naquele mundo, para você explicar mais sobre o próprio mundo em si e muitas vezes sobre a cidade que aqueles personagens estão. Então que não sejam muito grande,
Eu aconselho que seja, por exemplo, a gente já vai falar nisso na história, mas que seja um reino atacando outro reino, um império atacando outro império, um império grande atacando um império menor. A gente tem visto isso nas minhas gameplays aí de Final Fantasy e funciona bem. E aí você foca no mundo, no seu reino. Então vai ter o seu reino e umas 4 ou 5 cidades ali em volta, tá? Não pense em nada muito grande, não perca o foco. Novamente, vocês não estão conseguindo fazer o básico, então não tenta fazer nada muito grande. E foque nisso, é um império atacando esse seu reino com 4 ou 5 cidades, então você vai andar ali por essas 4 ou 5 cidades, beleza? É o ideal seria isso aí, você manter dentro desse ponto, bom? Um mundo, pode ser medieval, pode ser futurista, pode ser o mundo atual, 4 ou 5 cidades com um reinozinho ali, ou um país que seja pequeno, que está sendo atacado por outro país, por outro reino, por outro império, e a história vai acontecer ali dentro desse mundo, beleza? Com missões secundárias, com a missão principal, com lugares para você visitar. Pode até ser aberto, você vai e volta para onde você quiser. Isso já é difícil de gerenciar quando você está desenvolvendo um jogo, mas ele pode ser assim, beleza? Um mundo pequeno, não faça mundo aberto, não caia no mesmo erro. Não faça Souls-like também, porque já tá evite os estilos que estão ficando saturados, beleza? Você não quer causar nenhum tipo de antipatia. Quando você faz um produto, quando você vai trabalhar com o público, quando você quer atender um público, o maior número de pessoas possível, o seu primeiro ponto, o seu primeiro foco tem que ser evitar a antipatia de todos os lados. Agrade você essa atitude ou não, você tem que evitar a antipatia, pelo amor de Deus, vamos lá. Então já temos os nossos heróis, já temos a estrutura dos heróis, já temos a estrutura do vilão, já temos o grupo do herói e já temos mais ou menos como o mundo vai ser e já estabelecemos que vai ser um RPG, beleza? Um RPG de ação aí, sei lá, tipo um God of War, um Zelda, alguma coisa assim, tá bom? Com um mundo pequeno, não muito grande, interativo, mas pequeno, beleza? A história a gente vai manter o mesmo padrão, não vamos fazer nada muito megalomaníaco, não vamos perder o controle. Dificilmente você é um novo Tolkien, dificilmente você é um novo Martin, dificilmente você é uma nova J.K. Rowling, ok? Então pode ser que seja, mas até agora não apareceu nenhum. Se você olhar aí os jogos com essa temática, vocês vão ver que é uma porcaria. E tenha em mente isso, pessoal. As pessoas não gostam do jogo porque tem LGBTQIA+, porque tem mulher ou porque tem negro. As pessoas não gostam do jogo porque o jogo é simplesmente ruim. Não existe nada, não existe nenhum outro motivo. O jogo é ruim e ponto. Então não tente ir muito longe. Não tente criar uma história muito mirabolante. Mantenha simples, mantenha a complexidade nos personagens, o aprendizado dos personagens, como esses personagens vão lidar com as situações. E aí dentro da história, vamos pegar que você mora numa cidade, num reino, alguma coisa assim, vamos dizer que seja um jogo numa era mais antiga, assim, tá bom? Mais fantasia medieval, assim, no meu ponto de vista é mais divertido, eu prefiro mais, né? Então você mora nessa cidade, nesse reino, e você mora numa das cidades desse reino, e aqui você é aceito, nessa cidade. Você tem um reino com 4 ou 5 cidades que seja. Nessa cidade, as pessoas LGBTQIA+, não tem problema. Então você cresceu sem sofrer preconceito. Não é que o preconceito não exista. Você cresceu sem sofrer preconceito. Lembre-se que numa cidade, mesmo numa cidade medieval, uma cidade pequena, você tinha ali 50 mil, 100 mil pessoas. Então sempre tem um ou outro idiota. Mas no geral, a cidade te aceita. Então você tem a sua família te aceita. Então você tem um bom relacionamento com seus pais, um bom relacionamento com seus amigos, um bom relacionamento com a cidade em geral. Você trabalha, você tem ali o seu trabalho, o que quer que seja que você escolha, e você vive a sua vida normal, beleza? Dentro daquela cidade. Nas outras cidades você sabe, e quando você vai visitar as outras cidades, por qualquer que seja o motivo, se for um jogo medieval que você vá trocar mercadorias, que você vai fazer comércio, ou uma festa para um novo rei, para o filho do rei que nasceu, alguma coisa assim, você sabe que nas outras cidades existem preconceito forte, na sua cidade não, beleza? É importante esse ponto,
Na sua cidade não tem preconceito, você cresceu normalmente. E você está vivendo a sua vida lá, você está vivendo tudo normal ali, vivendo a vida no seu reino, com as suas dificuldades e com as suas facilidades, e você descobre que o rei do outro reino, o imperador do império faleceu e o filho dele assumiu, beleza? Faça isso, conte essa história de maneira breve, e pouco tempo depois você descobre que o novo imperador, o novo rei, está atacando o seu reino sem um motivo aparente, beleza? Sem um motivo aparente. E por algum motivo, depois de algum tempo, você desenrola aí o que você quer que seja na sua cidade, você vai ter que desenvolver alguma história para você apresentar os seus personagens principais, e você vai ter que desenrolar uma história para você mostrar que os seus personagens nessa cidade cresceram sem preconceito, beleza? Apesar de saber da existência dele. E por algum motivo, essa história, esse novo rei está atacando o seu novo reino. E ele ataca a sua cidade primeiro. Pode ser porque ela está mais próximo da fronteira, então mais próximo do outro rei. Pode ser porque foi aleatório e a sua cidade estava no meio do caminho. Atacou a sua cidade primeira, beleza? E você tem que lembrar que você não é um guerreiro. Os seus personagens principais não são guerreiros de início. Porém, o seu pai é guerreiro, o pai dessa família é guerreiro. E como vocês não têm muita chance de vencer essa batalha, porque você pode colocar que o outro império é maior, o seu pai, o pai desses heróis, foi para frente de batalha para dar a chance de vocês fugirem. Então você está estabelecendo aí uma família unida, onde o pai se coloca como protetor da família. Não é esse o papel do pai. O pai não tem que proteger a sua família, tem que cuidar da sua família. Lembre-se que esses valores são importantes para 90% da população. Mais uma vez, você não está querendo destruir nada, você não está querendo desconstruir nada. Você está querendo ganhar empatia, você está querendo ganhar a simpatia do público. É para isso que você faz um produto para o público. Então esse pai vai para frente de batalha para te dar a chance de fugir. Lembre-se, vai fugir você e o seu amigo. A sua mãe, a mãe dessa família, no meio do caminho, descobre que se ela continuar junto com vocês, vocês não vão conseguir fugir. Seja pela idade, seja por qualquer outro motivo, porque ela está doente. Você pode colocar um pouco de drama aqui para gerar uma simpatia do público, entendeu? E a mãe decide ficar para trás. Ou pode ser porque o pai não conseguiu segurar o volume enorme do outro exército e a mãe decide fazer o mesmo, já que vocês são jovens, não criança. Não metam criança no meio do caminho. A gente sabe que criança tem um ditado aí que é muito simples, né? Criança transa igual o gato vegano. A gente sabe quem fez a escolha. Não envolva criança. Vocês são jovens, 18, 19, 20 anos ali. Pessoas que já têm capacidade de discernir se você realmente é trans, se você realmente é gay, se você realmente... Pessoas com a sua mentalidade formada, que sabem e são capazes de tomar decisões para si próprio. Então vocês são jovens, a sua mãe decide que vocês têm que viver e que ela vai proteger vocês e te dá a chance de fugir. E assim vocês fogem da sua cidade. Os personagens principais precisam tomar uma decisão agora, e precisam tomar uma decisão rápida. Só que eles não têm força para enfrentar o outro império. O pai, que era guerreiro, que era veterano de exército, alguma coisa assim, não conseguiu segurar eles. Como vocês, que agora não têm força, não foram treinados para batalha, nada disso, vão enfrentar o império se vocês quiserem enfrentar o império. Né? Então você vai ter dois heróis ali, você tem a oportunidade de ter dois heróis com pontos de vista diferentes. Então um deles pode querer enfrentar o império logo de cara, e o outro dele quer simplesmente sair, se esconder e esperar a poeira baixar. Mesmo inconscientemente sabendo que isso não vai ser o possível, porque o Império vai querer destruir tudo, certo? A ideia que vocês têm, que desenvolve aí, vocês conhecem uma pessoa que é conhecida nas artes de batalha, nas artes de magia, é conhecida no mundo por treinar outros guerreiros, por treinar outros lutadores. E vocês decidem ir até essa pessoa. Mais uma vez você tem que usar a lógica, você tem que usar o estereótipo aqui, beleza? Não adianta você colocar uma pessoa muito jovem, uma criança
tem que ser uma pessoa de idade, uma pessoa velha. E aí não importa se vai ser homem ou se vai ser mulher, tem que ser uma pessoa com a idade avançada, muito poderosa e com muita experiência de batalha, beleza? E aí que vai ser uma coisa legal. Essa pessoa não vai ser afetada pela batalha do Império, porque ela está muito isolada. Ao mesmo tempo que esse mestre, essa pessoa em específica, não aceita bem pessoas da comunidade LGBTQIA+, beleza? Mas por insistência dos personagens principais, por insistência, por eles serem capazes de dar uma boa explicação, o velho ou a velha aceita treiná-los, mais para provar que eles não são capazes, né, de se fortalecer e enfrentar o Império, por eles serem o que eles são, do que por querer treinar de fato. Beleza? E ali começa o treinamento. E como que você pode fazer o treinamento? Aí tem que desenvolver a história linha por linha. Seria mais difícil. Mas você começa com esse velho ensinando alguns truques para esses personagens. E o velho começa a ensinar eles alguns truques e começa a dar pequenas missões para eles, pequenas incursões nas outras cidades, para eles irem enfrentando um pouco dos inimigos, para eles irem conhecendo o que o Império está fazendo. E principalmente, tanto o velho como os personagens principais, eles querem começar a entender por que o Império ou outro reino começou a atacar esse reino sem motivo algum. Coisa importante, pessoal, coisa importante. Por ser um jogo de RPG, ou um jogo qualquer que você queira fazer aí, e vai ter missões secundárias, as missões secundárias têm que ser interativas e elas têm que ter algum impacto na história. Então use as missões secundárias para quando você é despachado nas suas primeiras missões. Usa a Casa do Velho como base. Então no início você vai e volta você vai para várias cidades, mas sempre volta para a base do velho. E aí a gente pode fazer até um alívio cômico, que o velho é solitário, morava sozinho, o velho ou a velha morava sozinho, e conforme você vai indo e voltando para outras cidades, você vai construindo companheiros, construindo amizades, o seu grupo vai aumentando, consequentemente a cidade onde o velho mora vai aumentando. Você pode colocar aí até um esquema de gerenciamento de cidade, alguma coisa assim, e a cidade vai aumentando e o velho vai ficando mais puto, porque ele gostava de ficar sozinho e agora ele não fica mais. Beleza? Então, quando você for completar essas missões, seja a missão principal ou as missões secundárias, você vai perceber que o Império, ele não destruiu as cidades, ele não destruiu tudo, ele está tomando conta lentamente das cidades, beleza? Então quando você vai fazer as missões secundárias, essas missões secundárias têm que ter um impacto na história principal. Aí é quando você vai deixar a coisa um pouco mais complexa. Então, por exemplo, você vai numa cidade onde você sabe que o preconceito contra o LGBTQIA+ existe. Então você vai chegar ali, você vai ter uma missão secundária de eliminar um mercante que usa o poder financeiro dele para matar pessoas, para matar minorias. Não precisa necessariamente ser LGBTQIA+, pode ser para matar minorias, beleza? E aí você tem ali a pessoa ou o grupo que pede para você fazer essa missão, e aí você tem que tomar uma decisão. Você vai ter que matar esse cara, você vai ter que prender esse cara, ou você vai ter que deixar esse cara viver. E por que isso? Porque ele é um mercante poderoso com muito dinheiro e ele tem um controle sobre a economia local. E cada uma das decisões, matar, prender ou deixar ele viver, tem consequências diferentes naquela cidade. Beleza? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E deixa ali o jogador decidir o que ele quer fazer, deixa as consequências, aumente a capacidade de replay do seu jogo. Então o jogador agora ele pode querer matar o mercante porque é revoltante. Então a minha primeira reação seria: eu vou matar esse filho da puta e foda-se. Mas aí tem as consequências daquilo. Você matou ele, ferrou a economia da cidade, aumentou a pobreza, alguma coisa assim, dentro daquela cidade, beleza? E faça isso diversas vezes com diversas cidades. Claro que você pode ter as missões mais simples, as missões mais bobinhas, assim, mais para você aprender uma técnica nova, para você aprender uma função da jogabilidade nova, mas faça com que suas missões secundárias não sejam muito idiotas ou muito maçantes. Eu até aconselho a você a não ter muitas missões secundárias. É preferível você ter poucas missões secundárias, mas que sejam importantes, do que ter muitas missões secundárias e elas serem maçantes.
Beleza? E aí, conforme você vai andando nas cidades, completando as missões principais e completando as missões secundárias, o seu grupo vai aumentando. É a maneira mais orgânica, mais legal e mais fácil de introduzir outras pessoas nesse grupo. O que vai fazer parte do grupo principal. Não sei porque aqui, na minha cabeça 6, mas pode ser quantas pessoas você quiser. É mais fácil de você introduzir outras pessoas. Então você vai pegar os outros personagens passando por dificuldades referentes ao seu grupo. Então, por exemplo, aqui você pode encontrar um personagem gordo que estava sofrendo preconceito na cidade dele por ser gordo. Mesmo sabendo que ele, sendo muito forte, sendo um guerreiro muito poderoso, ele estava ajudando a proteger a cidade, mas mesmo assim ele sofria preconceito. Coloca nos personagens principais, você pode colocar essa dualidade, essa coisa, para que eles possam pensar, eles possam conversar entre si e desenvolver esses diálogos de maneira madura, beleza? Com os personagens principais isso pode acontecer. E aí você pode ter o gordo que sofre preconceito, o maninho que é feio, beleza? Sempre você nos personagens principais, mas lembrem-se que eles são pessoas boas, tá? Eles ajudam a comunidade independente do que acontece com eles. Eles vão estar ali lutando pelo melhor da comunidade, independente do que aconteça com eles, porque isso gera empatia, isso gera simpatia, vai fazer com que o grupo se importe com eles, tá bom? Dê profundidades para os personagens do grupo, ele não está no grupo só por estar. Dê uma personalidade interessante, dê uma história interessante para eles, tá bom? E seja simples, seja assim, claro, tá bom? Seja claro. E aí, conforme a história principal vai desenrolando, lembra que eu falei para vocês escolherem duas pessoas LGBTQIA+, no início do grupo, no início do jogo? Você vai ter duas pessoas tendo dois pensamentos diferentes, duas pessoas da mesma comunidade tendo dois pensamentos diferentes. Porque conforme a história vai avançando, você vai descobrir as razões do vilão. E um deles vai começar a simpatizar, um dos dois personagens principais, tá bom? Vai começar a simpatizar com as atitudes do vilão, com as atitudes do imperador que está invadindo, e o outro, que é o personagem principal, que é o que você joga, não vai conseguir, não vai gostar, não vai concordar com as ideias do imperador. Então eles vão começar a divergir nas ideias, tá bom? E aí você pode até fazer um jogo que uma hora você joga com uma hora você joga com o outro, mas também é complexo, também é difícil, você vai aumentar o escopo e vai ficar complicado. E aí a gente vai às motivações do imperador. A gente vai pegar um imperador que ele é provavelmente LGBTQIA+, certo? Porque os seus dois personagens principais são LGBTQIA+, então o vilão também vai ser parte da mesma comunidade. E ele está simplesmente eliminando as cidades que tem maioria pessoas que são de fora do LGBTQIA+. O que, se você parar para pensar, é loucura, porque a comunidade LGBTQIA+, sempre vai ser minoria, então ele vai acabar destruindo tudo, e ele acha que isso tá bom pra ele. E ele não tá vendo que conforme ele vai destruindo a cidade, ele não tá destruindo só pessoas que são fora da comunidade LGBTQIA+, ele tá destruindo tudo, porque no fundo o que ele gosta é da destruição, é de causar morte, de causar o terror, e ele tá usando a desculpa de ele seja LGBTQIA+, por ele ter sofrido preconceito, ele quer descarregar em todo mundo que não é da comunidade, só que ele tá arrastando tudo no meio do caminho. E para ele tá certo. E lembre-se, não faça ele despirocar, não faça. Sabe aquele vilão? Anime faz muito isso, que o vilão tá contido, né? Ele é sério, educado e blá blá blá. A história toda, no final ele despiroca, dá uma risada, faz cara de louco e dá uma risadinha. Não. Esse vilão, ele é ruim, ele é mau, ele tá destruindo tudo porque ele gosta disso. Ele tá usando a sexualidade dele como desculpa para causar toda essa destruição. Mas ele vai sério, ele vai calmo, ele vai educado até o fim. Mesmo quando o seu vilão, ele tem que ser assustador. Quando o vilão aparece, você tem que saber que ele é problema, tá bom? Eu tô jogando Final Fantasy VII, por exemplo, e aí tem o Sephiroth. O Sephiroth, ele é um dos melhores antagonistas que tem. Estiloso, tal, tem a motivação dele, pá, mas você encontra com ele diversas vezes durante o jogo e você sai vivo nas diversas vezes que você encontra com ele, o que significa que ele não é tão ameaçador quanto ele parece, apesar dele ter um plano maior e ele querer destruir tudo.
Você entendeu? Se quando os personagens interagem com o vilão, alguma coisa tem que acontecer. Porque o vilão tem que ser ameaçador. E se ele despiroca no final, se ele começa a rir, se ele coringa no final, alguma coisa fica estranha. Fica aquele coisa de, pô, o cara era só um retardado. Então mesmo no final, quando ele estiver morrendo lá, ele pode ter uma última frase de efeito, tipo, como se ele tivesse consciente, tá ligado? Mas ele não perde a linha. É isso que eu queria dizer, ele não perde a linha. Então, conforme vocês vão andando, um dos dois dos principais do grupo, ele começa a simpatizar com o vilão. E o que ele faz? Se você é um narrador, se você conta história, se você lê livro, você já sabia o que ia acontecer desde o início. Ele se junta ao outro exército, o que vai gerar um conflito interno nesse grupo, porque agora eles têm uma pessoa que eles gostam do outro lado, que faz parte do Império, e se eles destruírem o Império, uma pessoa que eles gostam muito vai ser destruída junto, né? E aí fica... Eu aconselho a deixar a história ramificada. Então, dependendo das escolhas que você fizer, dependendo dos acontecimentos durante o jogo, você consegue salvar o seu amigo que foi pro outro lado. Você pode escolher salvar ele ou não no último minuto. Deixa uma opção, você quer salvar ele? Você acha que ele tem conserto? Você acha que ele não tem conserto? E aí você desenvolve a história. É muito fácil você colocar conflitos básicos para que você ganhe a empatia do público. Você precisa da empatia do público. Você não pode gerar antipatia, você não pode bater na cara do público, você não pode apontar na cara dele e falar você é um otário. Isso não pode acontecer, né? E aí você vai ter no seu grupo, conforme essas coisas vão acontecendo, aí você vai ter lá o hétero que já era guerreiro, por exemplo, que já fazia parte do exército, mas não conseguiu salvar sua família e ele se sente fraco, apesar de ser forte. Pode ser um tipo de conflito. Aí você tem o gordo que a gente falou no começo, você tem o negro, você tem o asiático. Faça um grupo diverso de verdade e coloca entre eles os conflitos, e conforme eles vão visitando as cidades, conforme eles vão completando as suas missões secundárias e missões principais, o grupo vê as coisas acontecendo. Por exemplo, você pode ter dentro do grupo ainda um terceiro LGBTQIA+, que acha que toda pessoa que é fora do grupo, que todo hétero é preconceituoso, e conforme ele vai avançando na história, ele vai vendo, fazendo missões secundárias e coisas do tipo, ele vai vendo que não é assim, que não são todas as pessoas que são hétero que não gostam de você, que são más. Você vai ver que nem toda pessoa que é magra odeia gordo, assim como você vai ver que nem todo gordo é gente boa, e coisas desse tipo, conforme você vai vendo a visão secundária. Nesse ponto tem que ser cinza, pessoal, porque nem tudo não é assim. É o que eu falei no início do vídeo. Se toda a população hétero não gostassem do diferente, não gostassem do LGBTQIA+, ia ser guerra constante. E lembre-se, vocês são minoria. As pessoas que não gostam de vocês são minoria também, tá bom? São minoria também, senão a gente estaria em guerra constante contra vocês. Não é o que acontece, são um bando de idiota, mas são minoria. E aí você já desenvolveu uma estrutura, desenvolveu a história, você ganhou a simpatia do público, você desenvolveu uma boa história para os personagens, e aí você parte para o conflito final. E aí lá no conflito final, não deixe o vilão parecer cinzento. O vilão, ele é ruim, ele é mau e ele vai morrer mal, beleza? Ele vai morrer mal e você vai matar o vilão final. Você não vai deixar ele sair vivo. Nos finais, dependendo do que aconteceu durante o jogo, das suas escolhas, se você quiser complicar um pouquinho mais, a partir do momento que você mata o imperador, a história pode ramificar para diversos pontos diferentes. Mas ele é ruim, ele é mau e ele tem que morrer. E o seu personagem, quando chegar no final, ele vai matar o imperador, porque ele matou seus pais, matou o seu amigo, se o seu amigo foi pro lado dele e acabou morrendo, destruiu diversas cidades e acabou com a vida dos seus aliados, que são as pessoas que estão com você no seu grupo, beleza? É simples, pessoal. Não tente desconstruir nada. As pessoas que jogam videogame, as pessoas que leem, as pessoas que assistem filme, as pessoas que narram jogos de RPG, sabem que eu não criei a roda, eu não fiz nada. Eu peguei o básico, eu juntei o básico de uma história, o suficiente para ganhar a simpatia do público, porque no fim das contas é isso que você quer. Beleza? Eu fiz esse vídeo porque não entra na minha cabeça que esses caras...
Mano, essa história que tá acontecendo agora com Intergalactic, que aconteceu com Assassin's Creed, que não entra na minha cabeça que é muito simples contar uma história. Eu ainda não sei se Intergalactic tem esse negócio de woke, lacração, ou não vai ter ou não. Mas o fato de já ter gerado uma antipatia no público de antemão, antes do jogo ser lançado, não saiu nem gameplay pelo que eu vi, já é estranho, significa que tem alguma coisa errada. E quando você olha, poucos jogos que tem essa temática têm uma história boa, têm a intenção de gerar uma conexão com o público, tem uma intenção de gerar uma conexão com o jogador. A maioria deles simplesmente chama o jogador de estúpido. O Time Spinner, que é um jogo que eu gosto bastante, tem gameplay dele aí no canal. Todos os heróis são da comunidade LGBTQIA+. O único vilão que tem, ele é hétero, é homem hétero. E aí você tem vilões femininos, você tem outros vilões LGBTQIA+, todos eles têm salvação, menos o vilão principal que é hétero. Isso causa antipatia. Eu gosto muito do jogo, joguei o jogo umas 3 ou 4 vezes já, isso não me incomoda, mas quando você chega num ponto que isso se repete, você cai na repetição, você gera antipatia, e aí você foi num caminho que não tem volta. Vide aí o Assassin's Creed que tá tentando se recompor, a Ubisoft tá falindo. É um problema enorme. Então conte uma boa história, pessoal. Quem joga videogame quer uma boa jogabilidade porque você está jogando, quer uma boa história porque você está interagindo com isso. É como se você estivesse lendo um livro, assistindo um filme e participando daquilo tudo ao mesmo tempo. É isso que é um videogame. Você faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Então você tem que contar uma boa história. Você tem que lembrar que nem todo mundo que é do outro lado do que você acredita são vilões. É a minoria, os vilões são minoria. Se os vilões fossem maioria, o mundo já teria acabado. Se os vilões fossem maioria, não existiriam jogos, porque os vilões iam sobrepujar a minoria que é boa, entendeu? Então a gente tem que lembrar que eles são minoria. Espero que vocês façam sim jogos decentes, tá bom? Uma última dica é: não altere o que já existe. É plenamente possível você criar um personagem novo, é plenamente possível você criar uma nova história, um novo mundo. Time Spinner fez isso e criar um bom jogo. Não destrua o Kratos, por exemplo, ou o Geralt do The Witcher, porque agora tá essa polêmica aí com a Ciri no The Witcher. Faça o seu jogo com a Ciri, ela é uma personagem legal, ela é uma personagem divertida, poderosa pra caramba, então vai ser legal jogar com ela, mas deixa o Geralt quieto. Não altere a personalidade do Geralt, ok? O Geralt era um personagem comilão. O Geralt, se ele visse um buraco na parede, ele já estava enfiando o pau no buraco na parede. Deixa ele ser desse jeito, entendeu? Não muda isso dele. Conta a história da Ciri sem alterar a história do Geralt. Vocês não precisam, a gente não precisa destruir personagens que já estão estabelecidos, mudando as suas características. Eu espero que eu seja cancelado por esse vídeo. Um abraço e até a próxima.